Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Então, gente, hoje o que eu separei para conversar com vocês, nosso bate-papo de hoje, eu quero falar sobre a Trindade. A Igreja Católica chama de Santíssima Trindade. E nós falamos na Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus, 3 pessoas. Bora lá? Vamos lá, então. Durante muito tempo, eu ouvi falar dessa tal Trindade, mas eu vou te confessar que demorou um pouco para eu entender. Até pouco tempo, antes de eu mergulhar nesse estudo para poder falar com vocês, eu ainda tinha algumas dúvidas, sabe? Não entendia direito, como assim, né? Mas eu me perguntava, como pode existir um Deus e ao mesmo tempo ele é Pai, Filho e Espírito Santo? A Bíblia, se tu lê ela, tu vai ver que ela nunca usa essa palavra, Trindade. Mas o conceito aparece do começo ao fim das Escrituras. A palavra Trindade, gente, vem do latim trinitas, que significa 3 em 1. Ou seja, um único Deus que existe eternamente em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses separados, não são. Também não é um Deus
que fica mudando de forma. Uma hora ele é o Pai, outra hora ele é o Filho, outra hora ele é o Espírito Santo. Não, não é isso. Então eu quero começar explorando a unidade de Deus. Vamos lá? A Bíblia deixa claro, primeiro, que Deus é um só. Lá em Deuteronômio 6, versículo 4, eu vou abrir para ler aqui, para não ficar dúvidas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz: Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amém? Palavra do Senhor. A palavra hebraica usada aqui, gente, para um é Echad. Essa palavra significa unidade composta. Ela é usada, por exemplo, em Gênesis 2, versículo 24. E eu quero abrir para ler para vocês. Gênesis 2, versículo 24. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Amém? E serão os dois uma só carne. Ou seja, duas pessoas, marido e esposa, formando uma única unidade. Então a gente percebe que desde o Antigo Testamento já aparece a ideia de unidade composta. Entendendo que a Trindade já aparece desde a criação, logo no primeiro capítulo da Bíblia. Em Gênesis, vamos voltar aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Amém? Então, façamos o homem à nossa imagem. Observa algo curioso aqui. Deus não disse farei. Tu percebeu? Ele não disse farei, ele disse façamos. Outro detalhe, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, que fica aqui em Gênesis 1, versículo 9. E em João, no Novo Testamento, 1, versículo 1, lemos: no princípio era o verbo. A palavra grega para o verbo é logos, que significa a palavra viva, a expressão de Deus. E o versículo continua: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois, em João 1, lá no versículo 14, vai dizer: e o verbo se fez carne. Ou seja, Jesus já estava lá na criação. A Trindade aparece claramente no batismo de Jesus. Um dos momentos mais claros da Bíblia está em Mateus, lá no Novo Testamento, gente. Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E em seguida, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Amém? Então, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce como pomba, a voz do Pai fala do céu,
três pessoas agindo ao mesmo tempo. Jesus sendo batizado, a voz do Pai falando do céu e o Espírito Santo descendo como pomba. Isso já destrói de cara a ideia de que Deus apenas se manifesta de formas diferentes. Ali estavam os três simultaneamente, ao mesmo tempo. O próprio Jesus ensinou sobre a Trindade. Antes de subir ao céu, Jesus ordenou, e daí vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Tu consegue perceber? Jesus não disse nomes, disse no singular, ou seja, um único Deus, três pessoas. A palavra pessoa na teologia, no grego antigo, a palavra usada pelos teólogos da igreja primitiva foi hipóstasis, que significa uma realidade pessoal distinta dentro da mesma essência. Então, a explicação clássica fica: uma essência, Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade é Deus em sua plenitude, gente. Em sua plenitude, todos os três possuem a mesma autoridade, o mesmo poder, a mesma vontade, o mesmo querer. O Pai é Deus. Diz lá em 1 Coríntios 8, versículo 6. O Filho é Deus, que confirma em João, capítulo 20, versículo 28, quando Tomé diz: Senhor meu Deus e Deus meu. E o Espírito Santo é Deus também. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 3 e 4, quando Pedro diz que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. E a Trindade aparece também na bênção apostólica. Uma das últimas palavras escritas por Paulo mostram novamente os três juntos. E daí está lá em 2 Coríntios, essa eu vou abrir para nós lermos. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 também. Todos os santos vos enviam saudações. Em outras traduções diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ou seja, Pai, Filho e Espírito. E para a gente concluir, gente, a Trindade, ela não é matemática, ela é revelação. Nós podemos até não entender ela completamente, mas a Bíblia revela quem Deus é. Um Deus que se relaciona, porque o Pai planeja, o Filho salva e o Espírito nos convence e habita em nós. E tudo isso é o mesmo Deus operando. Isso significa algo muito importante para nós entendermos. Nós nunca estamos sozinhos. O Pai nos ama, o Filho nos resgata e o Espírito Santo caminha conosco todos os dias. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Então a Bíblia vem confirmando desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, lá com Paulo, até mesmo com Jesus falando,
na Trindade, né, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, para que nós saibamos que eles são o mesmo, mas operam com pessoas diferentes. Vamos orar, gente? Vamos para a nossa oração? Senhor nosso Deus, Pai eterno, Filho amado e Espírito Santo Consolador, nós te agradecemos porque o Senhor se revelou a nós, mesmo quando nossa mente não consegue compreender totalmente, nosso coração reconhece quem tu és. Ensina-nos a viver na tua presença, guiados pelo teu Espírito, firmados em Jesus e guardados pelo amor do Pai. Que cada pessoa que ouve essa mensagem sinta a tua presença agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, em Gênesis 1:1, vou abrir aqui rapidamente, só para a gente encerrar. Gênesis 1:1 vai dizer: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No hebraico, isso fica assim: Bereshit bara Elohim. Agora olha algo impressionante. A palavra usada para Deus é Elohim. Essa palavra está no plural, mas o verbo bara, criou, está no singular, ou seja, plural mais ação singular. Isso sugere algo muito claro para entendermos: uma pluralidade dentro de uma unidade. Os rabinos judeus reconhecem isso como o plural de majestade, mas para os cristãos isso se encaixa perfeitamente na revelação posterior à da Trindade, quando Deus fala, façamos. Outro momento curioso está em Gênesis 1:26, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Aqui aparecem dois plurais, façamos e nossa imagem. E daí a pergunta que não quer calar é, com quem Deus estava falando? Algumas explicações judaicas dizem que seria com anjos, mas isso não faz sentido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós, humanos, fomos criados à imagem de Deus e não à imagem de humanos. Então, muitos teólogos entendem que isso é um diálogo dentro da própria Trindade, os três conversando no início de tudo. A Trindade aparecendo no Antigo Testamento. Existe um episódio muito interessante em Gênesis 18. Abraão recebe 3 visitantes. E isso aqui eu deixo como tema de casa para vocês. Vão ler, gente, leiam. Gênesis 18. A Bíblia toda é maravilhosa. Leiam para aguçar a curiosidade de vocês. Gênesis 18. Abraão recebe 3 visitantes. O texto começa dizendo, apareceu-lhe o Senhor. Mas logo depois aparecem 3 homens. E durante a conversa, algo mais curioso ainda acontece. Às vezes, o texto diz eles. Às vezes, diz o Senhor. Muitos estudiosos veem nesse episódio uma manifestação simbólica da Trindade. Dizem, inclusive, que a Igreja Antiga gostava muito desse texto. A bênção sacerdotal com 3 repetições. Em Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26, aparece a famosa bênção sacerdotal, que diz, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto. O nome Senhor aparece 3 vezes. Alguns teólogos entendem que isso aponta simbolicamente para o Pai, para Filho e para Espírito Santo.
E em Isaías 48:16, há um versículo que diz: agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Aqui aparecem 3 personagens: Senhor Deus, que é o Pai, aquele que foi enviado, o Messias, e o Espírito. Ou seja, mesmo no Antigo Testamento já aparece essa distinção da divindade. A Trindade não foi inventada pela Igreja, ela está espalhada pelas Escrituras, como sementes plantadas desde Gênesis, que florescem completamente quando Jesus se revela. Precisa que quem leia a palavra esteja atento ao que o Espírito está revelando. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.